Olá pessoal, eu sou a jornalista Monique Feitosa, está começando mais um programa aqui na Comunique TV e também no nosso podcast, o Comunicando. Seja bem-vindo, o nosso tema de hoje é irregularidade menstrual, algo comum entre as mulheres. Por isso que a nossa convidada é a assessorada Carla Janieri, que ela é médica, ginecologista e obstetra, a dona da Femiclínica, nossa parceira. Obrigada, Monique, pelo convite. Doutora Carla, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente já começa fazendo aquela pergunta básica. A mulher vem ao consultório só depois que menstrua pela primeira vez ou depois que percebe que tem um problema chamado irregularidade menstrual? Então, existem esses dois perfis de paciente, né? As que vêm inicialmente, muitas vezes elas vêm com a mãe na sua primeira consulta para ter orientação de como vai ser esse fluxo, de como deve ser a higiene, do que é que vai mudar na vida da adolescente a partir de agora. E aí o que acontece é que as mães têm muitas dúvidas sobre essa irregularidade menstrual, quando na verdade nós sabemos que no primeiro, segundo ano existe uma imaturidade do eixo hipotálamo e hipófise e a paciente realmente vai ter essa irregularidade menstrual até que seus hormônios estejam estabilizados e esse fluxo adote um período, né, que a gente chama de ciclo menstrual. Como é que vai ser contado esse ciclo? A paciente vai entender quando vai ser o seu primeiro dia da menstruação e quando vai ser o próximo primeiro dia da outra menstruação. E aí ela deve contar pelo menos 3 ciclos para que nós possamos entender qual é a periodicidade. O ciclo ele pode durar entre 28 e 35 dias. Então, a paciente vai ter essa noção mais ou menos de em quanto tempo ela vai estar menstruando e ela vai poder entender quando será seu ciclo menstrual e ovulatório. A irregularidade menstrual é muito comum no consultório em pacientes mais velhas ou até mesmo em idade mais reprodutiva, porque existem várias patologias que podem levar à irregularidade menstrual, dentre elas a mais comum é a síndrome dos ovários policísticos, onde a paciente não vai ter uma menstruação regular, ela vai ter ciclos anovulatórios e isso preocupa bastante as pacientes. E nós sabemos que essa doença é uma doença endócrino-metabólica, que existe tratamento, que deve ser acompanhada, mas que realmente a paciente precisa de informações e precisa entender como vai funcionar e se vai haver necessidade de tratamento ou não. Cada paciente vai se preocupar de uma forma, né? Principalmente as que querem engravidar, elas ficam mais ansiosas porque não estão menstruando. E algumas vezes não estão menstruando, também não estão ovulando. Então nós temos que realmente entender e investigar qual a causa dessa irregularidade menstrual e se há necessidade de tratamento. Nas pacientes que são um pouco mais obesas, acima do peso, então elas também têm essa dificuldade de menstruar por conta que essa gordura periférica, ela se transforma em estrogênio e dificulta um pouquinho mais esse período menstrual. Então, cada paciente realmente deve ser investigado para que nós possamos entender qual a causa da irregularidade menstrual e como nós podemos ajudar esse público. E algo que é também comum nas mulheres que menstruam, todas elas sentem cólica ou não? Nem todo mundo que menstrua tem cólica, tá? É comum ter cólica menstrual por conta da contração uterina e a eliminação daquele sangue que está dentro da cavidade, que é o que nós chamamos de menstruação. Algumas pacientes têm uma cólica muito intensa e isso não é normal, deve ser investigado, porque pode estar relacionada a uma doença que hoje já é mais diagnosticada, que é a endometriose. Então, a paciente que tem uma cólica muito intensa, uma cólica incapacitante, que dificulta suas atividades naturais, então ela deve procurar o seu ginecologista para que haja uma investigação e saiba como vai se comportar diante desse quadro e qual o melhor tratamento. Mas cólica leve é normal ter no período menstrual. E ainda com relação ao uso dos anticoncepcionais, quem toma não consegue engravidar? Isso afeta a fertilidade de alguma forma ou também é mito? Cada paciente com seus sintomas deve realmente passar pelo seu ginecologista, ser avaliado e então ser discutido qual vai ser o seu melhor tratamento. Se vai tomar medicação apenas para essa cólica pontual ou se a cólica não é somente cólica, está associada a alguma outra patologia que precise ser tratada. Então o ideal é que essa paciente não faça automedicação, que ela realmente seja avaliada pelo seu ginecologista e que encontre a melhor forma de tratar e que traga qualidade de vida para essa paciente. No caso do fluxo, doutora Carla, tem mulheres que menstruam 3 dias, 5, 8, mas também tem mulheres que menstruam até 15 dias.
Em que momento é importante a mulher se preocupar com esse fluxo intenso? Sim, o fluxo menstrual não é para durar também tantos dias, tá? Claro que de 3 a 7 dias, esse é o fluxo normal, pode acontecer para as mulheres. Tem mulheres que menstruam em menos quantidade, menos dias, outra que em mais quantidade e mais dias. Mas o fluxo menstrual tão extenso e tão intenso não é normal. Então, a paciente deve procurar o seu ginecologista para que haja investigação, se não existe alguma patologia uterina que esteja desregulando essa quantidade de dias e de fluxo, como, por exemplo, os miomas, os pólipos, que são os mais comuns na nossa população feminina. E aí tem um mito entre as mulheres: quem toma anticoncepcional não menstrua? Isso é verdade? E aí depende também, porque existem várias formas de anticoncepção, tá? Existem os hormônios orais, os hormônios injetáveis, né, os vaginais e as combinações. Existem os combinados, que são de estrogênio e progesterona, onde a paciente pode pausar e menstruar, e existe o apenas de progesterona isolado, onde a paciente vai ficar sem menstruar, a gente chama de amenorreia. Então, esse fluxo pode sim ser interrompido, pode ficar em amenorreia, a depender do que a paciente deseja. Se ela não quer mais ter aquele fluxo menstrual, se com a modernidade, né, as mulheres trabalham muito e não querem passar esse período de TPM, então muitas escolhem quando tem indicação para fazer esse método contínuo. Elas podem também ter alguma patologia que necessitem que cesse esse fluxo, como por exemplo, paciente que tem endometriose, paciente que tem uma TPM muito intensa, que tem sintomas importantes nesse período menstrual, então pode também acontecer de usar esse anticoncepcional que não tem menstruação. Então, não é que é um mito, mas existe um tipo específico de anticoncepcional que inibe o fluxo menstrual. Doutora Carla Janieira, a gente é quem agradece muito a sua disponibilidade em participar aqui dos nossos programas. Muito obrigada pelo convite, eu que agradeço. E os pacientes podem nos seguir no Instagram da Femiclinic, podem mandar um direct que nós respondemos, tá? E a Femiclinic está situada aqui no centro de Juazeiro, próximo à Padaria Santista, que é um ponto de referência, né, na Rua Padre Cícero, no edifício Landia Executivo. E você que está aí do outro lado, na Comunique TV ou no nosso podcast Comunicando, siga a Comunique nas redes sociais, @comunique ou o site comunique.com.br. Tchau, tchau e até a próxima!